Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre as relações ecológicas. Bom, primeiro nós precisamos saber qual é o conceito de relações ecológicas. As relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Existem as classificações, duas classificações básicas para nós entendermos como ocorrem essas relações ecológicas. Primeiro, quanto à questão de seres vivos que sejam da mesma espécie. Nesse caso, nós chamamos essas relações ecológicas de relações intraespecíficas. E as relações ecológicas que ocorrem entre seres vivos de espécies diferentes, que são as relações ecológicas interespecíficas. Nós temos também uma classificação quanto à questão do benefício ou do prejuízo que ocorre entre os envolvidos nas relações ecológicas. E aí nós chamamos de relações harmônicas, quando nessas relações ocorre um benefício mútuo para indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, são as relações harmônicas, e quando ocorre um prejuízo para um dos envolvidos na relação ecológica, são as relações desarmônicas. Então, nós vamos agora ver os tipos de relações ecológicas. Quais são elas? Então, vamos começar com a relação ecológica chamada de sociedade, e que não é, no caso aqui em questão, a sociedade no sentido social entre os indivíduos, né? Mas aqui fala de sociedade aqui no sentido biológico. E a sociedade é um tipo de relação ecológica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, em que eles não estão ligados entre si anatomicamente, em que todos realizam trabalho para o bem de todo o grupo. É o caso da sociedade das abelhas, sociedade dos cupins e sociedade das formigas. Existe também um outro tipo de relação ecológica, que é uma relação também harmônica, chamada de colônia. Nesse caso, os indivíduos da mesma espécie, eles estão interligados entre si anatomicamente e eles podem apresentar divisão de trabalho ou não. Então, se na sociedade os indivíduos apresentam divisão de trabalho, na colônia eles podem apresentar divisão de trabalho ou não, que é o caso da colônia de bactérias e os corais, não é? Mais conhecido com o nome de recifes de corais. Nós temos também uma outra relação ecológica chamada de canibalismo. Nesse caso, é uma relação desarmônica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, em que um grupo de indivíduos ele mata o outro para poder se alimentar, não é? Então, nesse caso, ocorre entre filhotes de tubarão, né, ainda dentro do útero da fêmea, né, como é o caso do tubarão cinza. Né? Existe também o mutualismo, que é uma relação ecológica interespecífica, harmônica, e que os indivíduos eles se associam para obter benefício mútuo, que é o caso das algas ou cianobactérias com mais fungos. Né? Então, nesse caso, eles vão formar uma estrutura chamada de líquens. Então, o que a alga faz? A alga realiza a fotossíntese e produz para o fungo um composto altamente energético, que é a glicose, e o fungo, por sua vez, faz a fixação do gás de nitrogênio e compartilha para a alga esse gás, que vai entrar na sua composição estrutural, através de uma série de reações bioquímicas.
No caso da protocooperação, que é outro tipo de relação ecológica, a protocooperação é um exemplo, né, ou um tipo de mutualismo em que não existe obrigatoriedade, né? Os indivíduos eles se associam e, no caso, como por exemplo, nós temos aí o caranguejo paguro com a anêmona do mar. Então, o que que acontece? O paguro ele tem uma concha calcária e a anêmona, que é um ser vivo do fundo dos oceanos, vai se fixar na concha do paguro e aí ela vai obter por uma área muito grande uma quantidade maior de alimentos disponíveis. Tá? Temos também uma outra relação ecológica chamada de comensalismo, tá? Que conhecemos também com o nome de inquilinismo. Nesse caso, ocorre entre o tubarão e a rêmora, que é um peixe, né? Então, a rêmora, ela tem uma ventosa, então aqui está o tubarão e a rêmora, ela cola no tubarão, né? E aí o tubarão segue em direção às suas presas e a rêmora vai se alimentar dos restos da comida de outros peixes, no caso, né? Que o tubarão tenha comido, para poder se alimentar também. Então, nesse caso, a rêmora é o comensal do tubarão. Existe também uma outra relação ecológica chamada de amensalismo, que também já recebeu a denominação e é conhecida com o nome de antibiose. No caso específico aí, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, não é? Em que o fungo, como por exemplo o Penicillium notatum, ele produz uma substância que vai inibir o crescimento do outro ser, como é o caso das bactérias. Então, o fungo produz essa substância, como por exemplo a penicilina, que foi muito utilizada contra o treponema pálido, que é um tipo de bactéria que causa a sífilis. E nesse caso, o fungo produz a penicilina e a penicilina vai inibir o crescimento das bactérias, como eu já falei, o treponema pálido, certo? Existe também ainda uma outra relação desarmônica que é chamada de parasitismo. E nesse caso aí nós temos uma subdivisão. Existe o ectoparasitismo, que é quando o indivíduo ele parasita a região externa do corpo do seu hospedeiro, que é o caso dos piolhos, né? Com o homem, né? Das pulgas, com o cachorro e o carrapato com o boi. E nesse caso especificamente, essa relação ela é chamada de ectoparasitismo, aquele que está parasitando a parte externa do corpo do seu hospedeiro. E o endoparasitismo, quando ocorre, não é, a ação do parasita dentro do organismo do seu hospedeiro, que é o caso dos vermes e dos protozoários. Então, por exemplo, o Ascaris lumbricoides com o homem. Então, o parasitismo é uma relação interespecífica entre o parasita, que se alimenta do seu hospedeiro para manter a sua sobrevivência. Caso o hospedeiro morra, o parasita também ele não consegue sobreviver sem o seu hospedeiro e ele vem à morte também. No caso do predatismo ou da predação, aí nós temos uma relação ecológica interespecífica desarmônica em que o predador ele mata a sua presa para poder se alimentar dela, que é o caso do leão com a zebra, né? Leão com a girafa, leão com o gnu. E ele mata a presa com o propósito de manter a sua sobrevivência. Então, nesse caso especificamente, ocorre o equilíbrio ecológico, já que esses animais, a zebra, a girafa, o gnu, eles são herbívoros,
e precisa haver esse equilíbrio para que a vegetação também possa crescer. Porque caso ocorra uma explosão demográfica do número de herbívoros, né, aquela área ou região ficará comprometida quanto ao crescimento, né, das gramíneas e das outras árvores, o que vai comprometer o equilíbrio ecológico daquela região local. Então, daí a necessidade de haver predadores na natureza. Existe também uma outra relação ecológica intraespecífica. Nesse caso, ela é chamada de competição intraespecífica porque os indivíduos eles vão competir entre si pelo território, pelo alimento e pelas fêmeas. Então, uma relação que ocorre entre leões e leões, né? Tigres e tigres, guepardos e guepardos, em que os leões eles são animais territorialistas e eles entram em conflitos para poder manter a preservação dos seus genes, para poder passar os seus genes para a geração seguinte. No caso da competição interespecífica, esses animais de espécies diferentes, eles vão competir por dois fatores básicos, pelo território e pelo alimento. Então, é o caso do leão com o guepardo. Então, observem que o leão, como é que ele compete, né, com o guepardo e com outros animais que fazem parte da mesma região e que estão à busca de território e do alimento. Ele muitas vezes mata esses outros animais ou então os seus filhotes, impedindo que o número desses outros animais cresçam, né, e passem a dominar aquela área. E isso acontece também no sentido inverso. Então, os machos adultos, né, e as fêmeas adultas desses animais, elas matam os filhotes da outra espécie, porque pode acontecer no caso do guepardo matar os filhotes dos leões, e aí o meio ambiente também, a região ecológica, o ecossistema se mantém sob equilíbrio, certo? Existe também, no caso, a classificação que eu posso colocar assim. As relações intraespecíficas harmônicas, elas são de dois tipos, como eu já havia falado, as colônias e as sociedades. As relações intraespecíficas desarmônicas, aí nós temos a competição e o canibalismo. As relações interespecíficas harmônicas, como eu já falei, o mutualismo e o comensalismo. E as relações interespecíficas desarmônicas, nós temos o amensalismo, o parasitismo, o predatismo e a competição interespecífica. Então, concluindo o nosso conteúdo aqui, né, nós podemos dizer que na natureza não existem vilões, porque tudo é regido por leis de extrema sabedoria. Portanto, é importante que nós possamos entender que essas relações ecológicas, elas estão dentro de um contexto de equilíbrio e preservação da própria natureza. E, portanto, o homem tem que estudar e tem que buscar a realização de pesquisas para que ele possa entender como é que esses mecanismos eles se interagem entre si e como esses animais eles conseguem, né, sobreviver nessas interações, nessas relações ecológicas, às vezes de uma forma desarmônica. Então, observem que qual é a importância de estudarmos as relações ecológicas? É nós entendermos que o homem também é parte integrante da natureza e que ele precisa, dentro do contexto em que ele está inserido, buscar a harmonia dele próprio, com ele mesmo, e a harmonia dele com
os outros animais das outras espécies, principalmente os vegetais, em que, nesse caso especificamente, né, o homem ele depende da natureza para manter a sua sobrevivência. Então, observem que, no caso específico aqui, eu falei das relações ecológicas que ocorrem entre os animais da mesma espécie ou de espécies diferentes. Os vegetais, eles entram como fator coadjuvante para manter o equilíbrio, né, e o número de seres vivos dentro de uma determinada área, controlando assim a densidade populacional. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.